Amados, eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor ou acompanhar em um dos nossos telões a leitura da palavra. Nós vamos fazer uma reflexão, amados, sobre Hebreus 11, verso 17, 18 e 19. Muito tem se falado nos dias de hoje a respeito de fé. E muitas vezes, eu me pergunto, não sei você, se realmente a fé que estamos exercendo é uma fé verdadeira no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou se é uma fé baseada em interesses. Então eu queria que você acompanhasse comigo essa jornada através da palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão, de nós andarmos nos passos da fé. A palavra do Senhor vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a tua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ou pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, se você puder. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, por esta noite, por tudo que nós vimos acontecer aqui até agora, a manifestação do teu poder, Senhor, a alegria do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, reinando em nossos corações. Oh Senhor, te louvamos pelas suas benevolências e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que neste momento em que nós iremos ouvir a tua palavra, o teu Espírito ministre aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, tendo como base esse texto que nós lemos aqui em Hebreus, irmãos, as experiências de Abraão, elas nos convidam a nós darmos cada vez mais passos largos de fé na nossa caminhada. Nós não podemos ficar estagnados na fé, porque a fé, amados irmãos, não é algo que fica estagnado. A fé, ela é crescente, e ela não tem limite para ela alcançar o seu tamanho. Tanto isso é fato, que Jesus, ao ministrar aos discípulos, quando eles estavam titubeando no momento de fé, Jesus disse para eles que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam ao monte: levanta-te e lança-te no mar, e assim teria que ser feito. Jesus estava ensinando que através da fé nada é impossível para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei o que foi que trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei se você veio aqui simplesmente porque foi convidado por uma pessoa que ia descer as águas. Eu não sei se você está aqui porque você é familiar. Eu não sei se você está aqui porque você tem uma necessidade. Mas eu sei de uma coisa: você está no lugar certo, porque é neste lugar que Deus vai trazer respostas para a tua vida. Então caminhe junto comigo, amados, nesses passos de fé, e vejamos o que nós podemos melhorar e crescer na nossa fé, na nossa caminhada, irmãos. Mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos pelos quais, amados, Deus está nos conduzindo,
O que aprendemos com os passos de fé aqui de Abraão, irmãos? O que aprender com a sua entrega? O que envolve dar esse passo de fé na nossa vida? Talvez só está faltando isso para você, dar um passo de fé, para Deus mudar a sua vida totalmente. Porque, amados, existem vários níveis de fé. E muitas vezes, irmãos, nós cristãos temos uma fé que não glorifica o nome do Senhor. Na carta de Tiago, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes o bem, porque os demônios também creem e estremecem. Será que a nossa fé está no nível da fé dos demônios? Só cremos em Deus, mas não cremos na sua palavra, nem na sua promessa para segui-la. Jesus nos chama nessa noite, irmãos, para nós caminharmos sobre as águas em nome do Senhor Jesus. Então, o que envolve, amados, dar esses passos em nossas vidas? Dentro desse texto, amados, a qual eu li, e nós faremos menção de um outro texto, eu quero dizer para você que o passo da entrega, ela envolve, irmãos, em primeiro lugar, obedecer a Deus sem buscar explicações. Muitas vezes, irmãos, nós queremos obedecer a Deus se Ele nos der uma explicação. Nós somos muito bons em perguntar para Deus: por quê? Para quê? Por que comigo? Quando Abraão nos ensina, amados, que a obediência deve ser manifestada, praticada por nós, sem, amada igreja, pedirmos explicação para Deus. Olha só o que vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 3. Esse texto tem tudo a ver com o que nós lemos ali em Hebreus, amados. Diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Partiu para o lugar que Deus havia lhe indicado. Amados, ao ouvir as palavras mais duras da sua vida, Abraão obedeceu imediatamente a Deus. A palavra diz, amada igreja, que na manhã seguinte, ele partiu rumo ao lugar do sacrifício. Por que Abraão agiu assim? Por que, amados irmãos? É uma pergunta que nós fazemos. Por que Abraão agiu dessa maneira? Porque ele pôs os olhos na promessa, não nas explicações que Deus poderia dar para ele. Irmãos, quando nós temos certeza de uma promessa na nossa vida, nós não temos problemas em seguir aquilo que o Senhor está nos ordenando, ainda que aos nossos olhos parecem maus, ainda que os nossos olhos parecem coisa ruim, ainda que aos nossos olhos nós vamos passar por um sofrimento, mas quando nós temos uma promessa, amados, e obedecemos o Senhor, amados, com certeza a promessa se manifestará nas nossas vidas. Só os que têm promessa aqui, levante a mão, dá glória a Deus aí, dá um aleluia, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Então, amados, Abraão entendeu que entregar a promessa a Deus era um ato de fé e confiança no Senhor.
Isso me chama a atenção para uma coisa. Todos nós temos promessa, mas a promessa não pode ser maior do que o nosso Deus. E nós precisamos estar dispostos a entregar a Deus a promessa que Ele nos deu. Aqui nós vemos Abraão, irmãos, fazendo isso. Quando Deus diz assim: me dá o teu filho, o teu único filho, eu quero que você sacrifique ele a mim. Era a promessa que Abraão tinha na sua vida. Parece estranho um Deus que faz a promessa, que cumpre a promessa, agora está pedindo a promessa de volta. Mas Abraão sabia, irmãos, que ainda que ele matasse Isaque, Deus tinha o poder para ressuscitá-lo. Que fé é essa, igreja? Que fé que esse homem aqui tinha, que nós ainda não temos? Olha a Ana ali em 1 Samuel, orou tanto para Deus dar um filho para ela. Deus deu o filho, o menino nasceu. Assim que o menino foi desmamado do peito, ela pega o menino, leva no templo, entrega para o sacerdote e diz: agora é teu, Senhor. E o menino cresce dentro do sacerdote, dentro do templo, e se torna um dos maiores profetas da história do mundo. Essa experiência, irmãos, fez aprender que obedecer a Deus sempre será melhor do que buscar explicações. A fé não busca explicações, ela se contenta em obedecer. Amados, quem tem fé, obedece sem problema. Se Deus mandar fazer um jejum, faz tranquilamente. Se Deus mandar fazer um sacrifício, faz tranquilamente. Se Deus falar, dá uma oferta generosa para a igreja, amados, você vai obedecer sem titubear. Agora, por que, irmão? Só um exemplo, tá bom? Já que eu estou falando de oferta. Por que na hora de ofertar, nós somos mesquinhos? Por que, irmãos, nós não conseguimos entregar uma coisa grande ao Senhor? Porque a Bíblia diz, irmãos, aonde estiver o seu coração, ali estará também o teu tesouro. Aonde tem estado o teu coração? Onde tem estado o nosso coração, o meu coração? O passo da entrega, irmãos, ela envolve crer incondicionalmente no Senhor Jesus. O que significa crer incondicionalmente? É 100%, irmãos. Não é só fazer o que me agrada. E olha que é uma luta, hein? Mas o Senhor sempre nos vence, amada igreja. O Senhor sempre nos vence. Então eu com as minhas experiências, eu posso dizer algo para vocês: não compensa brigar com Deus. O filho nunca ganha do pai. A palavra do pai é sempre a última. Mas em vez em quando nós queremos fazer uma queda de braço com o Senhor, né? Então, irmãos, continuando a leitura aqui do texto de Gênesis 22, verso 5, vai dizer assim: dize aos servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. E se Deus pedisse algo para você nessa noite, amada igreja?
vou falar que Deus vai pedir o seu filho, mas se Deus pedisse algo grande para você nessa noite, o que você faria? Pensa aí, o que você faria? Eu vou entregar, porque isso que eu tenho na minha mão agora é a promessa de Deus. Eu vou entregar a Deus porque Ele está pedindo, mas eu creio que ela vai voltar para a minha mão maior ainda, em nome do Senhor Jesus. Porque tem gente que se apega tanto à promessa que se desvia dos caminhos do Senhor. Tem gente que clama uma vida inteira por um milagre, quando o milagre acontece, ela vai embora da igreja. Isso não foi milagre, isso foi uma maldição na sua vida. Porque milagre, quando nós recebemos, nós voltamos na casa do Senhor para adorar Ele e glorificar pelas maravilhas que Ele fez em nossas vidas. É a situação dos 10 leprosos que Jesus curou. Ele disse: olha, vai ao templo, apresenta-te ao sacerdote, ofereça o sacrifício que está escrito na lei de Moisés. De 10 leprosos, só um voltou para adorar a Deus, para oferecer sacrifício a Deus, de gratidão pelo que tinha acontecido na vida dele. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos muito que agradecer o nosso Senhor, porque embora vivamos num mundo em trevas, a Bíblia diz que eu e você somos a luz do mundo. Esse mundo aqui ainda só não está em caos completo, porque a igreja ainda está aqui na terra. Porque o dia que a igreja for tirada, o dia que a igreja for arrebatada, irmãos, isso aqui vira um caos. A gente acha que está ruim, mas só não está pior por causa de nós, porque ainda existe um povo que se dobra diante do Senhor e confia que Ele está no controle de todas as coisas. Abraão confiava em Deus e sabia que Isaque fazia parte da promessa. Ele não sabia, irmãos, o que iria acontecer, mas ele tinha dentro de si uma convicção que voltaria para casa com Isaque. Eu tenho certeza que eu vou voltar com meu filho para casa. O meu punhal pode até atravessar o coração dele, lá naquele altar de sacrifício, mas eu tenho certeza que ele vai voltar caminhando comigo para casa, sem nenhuma cicatriz no peito. Que fé é essa, amada igreja? Que fé é essa? Quando eu estava meditando sobre esses textos, irmãos, eu fiquei com vergonha. A palavra sempre vai falar primeiro com o pregador. Então nós precisamos melhorar a nossa fé. A palavra diz assim, irmãos, que Abraão, quando é questionado por seu filho sobre o cordeiro, ele responde: Deus mesmo há de prover para você o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. A confiança inabalável de Abraão pode ser vista por meio de uma fé que crê no impossível. Ele fez da prova, irmãos, um ato de adoração. Eu vou repetir aqui: ele fez da prova um ato de adoração. Está sendo provado, faça da sua prova um ato de adoração ao Senhor Jesus. Para os mais velhos aí, lembra do cantor Lázaro? E da famosa música dele que dizia assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus.
essa tem que ser a nossa fé, irmãos, porque provado nós vamos ser todos os dias, mas vamos passar pela prova dando glória a Deus, dando aleluia, bendizendo o nome santo do Senhor. Mas num ato de provação, qual é a sua primeira atitude? Questionar, murmurar, achar que Deus é injusto porque você está passando por aquilo. Mas eu afirmo para vocês que Ele não é. A palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro, irmãos. A sua palavra é verdadeira. A tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. A sua palavra, irmãos, é que muda a minha perspectiva de vida. A confiança nas promessas, amados, nos faz agir com fé, mesmo que tudo pareça apontar para o contrário. Eu vou repetir: a confiança nas promessas nos faz agir com fé, mesmo que tudo pareça apontar ao contrário. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, com este homem, o pai da fé, está em Gênesis 22, verso 9 e verso 10. Eu aprendo com este homem, irmãos, que ele teve a decisão de entregar tudo ao Senhor. Olha só o que a palavra de Deus diz: tudo vem de ti, e tudo retornará para ti. Tudo vem de Deus, irmãos. Os teus bens, as tuas propriedades, as tuas conquistas, vieram tudo de Deus, para você viver uma vida aqui na terra e desfrutar desses benefícios. Mas tudo isso um dia vai voltar para Ele. Tudo veio dele, tudo retorna para Ele. Inclusive eu e você, que viemos dele, retornaremos para Ele. Por isso, amados, que a palavra do Senhor diz que o homem, ao morrer, ele volta para o pó da terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Nós somos do Senhor. Nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus nos vestiu com vestes brancas, mais alvas que a neve. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Amados, Abraão estava pronto para entregar tudo ao Senhor. Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Faz um aceno com a sua mão. Existe alguma coisa para você que é mais importante que a sua vida? Sim ou não? Você entregou a sua vida, mas os seus bens você não entregou ainda. Você entregou a sua vida a Jesus por causa de uma promessa, que um dia Ele viria nos buscar. Mas será que todas as minhas coisas estão à disposição do reino de Deus? Ele estava pronto para entregar seu bem mais precioso, a sua descendência, a sua promessa. E assim deve ser nós, amados, estar dispostos a entregar. Porque tudo que você entregar para Deus,
não será maior do que Ele tem para entregar para você. O nosso Deus é aquele que pega a gente lá de trás das malhadas, irmãos, e nos faz assentar junto com os seus príncipes. Muitos de nós não éramos nada no passado, tínhamos um futuro incerto. Talvez muitos de nós aqui já era para ter descido à sepultura, mas porque um dia tivemos um encontro com a luz mudou a nossa vida, e também, amados, fechou a boca da sepultura para muitos de nós. Esse é o nosso Deus. Então, amados, Abraão, pela fé, pela obediência, pela sua postura, por não questionar, nos ensina lições aqui, irmãos, que nós temos que aprender a praticar nas nossas vidas. Não é difícil para um filho obediente, irmãos, nada é difícil. Qualquer coisa que o pai pedir para um filho obediente, para ele não é difícil, não é fardo. O fardo só é para o filho desobediente, porque ele vai contrariado obedecer a ordem do seu pai. Isso, irmãos, eu estou falando da minha geração, porque hoje em dia isso aí não existe mais. Antigamente o pai falava assim: vai varrer a calçada. Irmãos, era uma vergonha para um menino varrer a calçada. Porque nós somos homens, né? Varrer a calçada. Mas o pai mandava, irmãos. Quando ele chegava à tarde, não estava a calçada varrida não, para ver. Hoje muitas vezes o pai fala para o filho: faz isso. Ele fala: não vou fazer não, se o senhor quiser vai o senhor e faz. Eu não sei se eu seria um bom pai não, irmãos. A Rafaela que o diga. A bichinha sofreu na minha mão, mas está aí, firme e forte para a honra e glória do Senhor. Mas, amados, estou falando isso na fé, para nós crescermos no Senhor Jesus. Estamos com o nosso tempo estourado, mas eu queria que você meditasse nessas coisas. Obedecer sem questionar, obedecer sem desconfiar, obedecer acreditando na promessa. Nós temos o nosso irmão André Eugênio, candidato, pré-candidato a vereador da nossa cidade, um homem de Deus. Espero que o Senhor o coloque lá dentro, porque ele tem ajudado demais as igrejas por aí. Mas já pensou, irmãos, o sonho dele é ser vereador. Aí ele ganha. No dia dele assumir posse, Deus fala assim para ele: entrega o seu cargo na minha mão. Entrega o seu mandato na minha mão, renuncia a ele. Assim como Deus tem pedido para mim e para você, renuncie muitas coisas na sua vida, porque aquilo que parece ser perda é ganho. Igreja, no reino de Deus ninguém perde, só ganha. Então, amados, eu deixo essa mensagem para a amada igreja: